A humanidade inteira consiste em uma grande família, mas até que aprendamos realmente o que isso significa, precisamos nascer mães, pais, irmãos, filhos e filhas de nossos inimigos. Não desta vida, mas inimigos de outras vidas muitas vezes. E inimigos que foram inimigos por diversas encarnações. Às vezes, se faz necessário nos envolvermos em situações tão conflituosas, vexatórias, públicas, privadas, não importa. Mas é apenas através dessas turbulências que nós conseguimos escapar, que conseguimos sair, às vezes, de uma grande teia de aranha. Você vai entender o que eu estou falando já já. No vídeo de hoje vamos falar sobre Larissa Manoela. Vamos lá? Sejam bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Chega chegando, dê o seu joinha pra mim, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda e me siga também no Instagram. Olha só, gente, quero saber de vocês. Você assistiu a reportagem no Fantástico do domingo, dia 13 de agosto, a respeito de Larissa Manoela? Eu nunca imaginei na vida que eu iria falar sobre ela aqui no canal. Aliás, sei que é uma estrela do público mirim, ou foi, ou é ainda, do público teen, do público mirim, porque os meus alunos traziam isso, e eu já vi muitas, não sei se é o caso, eu acredito até que não seja, essa briga familiar, né, entre eles, porque já vi muito ali na Arte em Cena pais trazerem seus filhos, principalmente mães, na verdade eu nunca vi pai, mas mães sim, trazerem os filhos para seguir, fazer um curso de teatro, um curso de televisão, e os filhos vêm meio que forçados, porque eles não estão afim, eles não querem isso para eles, e os pais ficam ali forçando, porque querem fazer do filho uma máquina de ganhar dinheiro. Mas, comentário este à parte, que é das minhas experiências, deixa aqui nos comentários pra mim, quero saber se você assistiu essa entrevista e o que você achou, se ela te pegou de surpresa como pegou a mim também. Mas mesmo assim, para aquele que não assistiu a entrevista, eu quero recapitular um pouquinho. Larissa Manoela é uma atriz, uma artista, na verdade, com um patrimônio de 18 milhões de reais, começou aos seus 4 anos, veio do interior do Paraná, tem 18 anos de carreira e 22 anos de idade hoje e está noiva. E acabou quebrando um grande vínculo com os seus pais a partir do momento que a mãe deixou de segui-la nas redes sociais. Uma vez que isso aconteceu, a filha se viu na necessidade de se explicar para o seu público o que estava acontecendo no seio familiar. Na verdade, eu nem vejo como um problema necessariamente familiar. Eu vejo isso como um trabalho mal administrado, como uma questão social, uma questão de profissional. Esquece que é pai, esquece que é mãe e ali são sócios. Tipo a história da Xuxa com a Marlene Matos, que também há muito para ficar pesquisando, né? Eu fico curiosa também para entender por que as coisas chegaram aonde acabaram chegando. E neste caso, ela se desvincula bastante cedo dos pais a partir do momento que ela se percebeu, na verdade, sendo explorada. É o que dá para entender, é o que dá para interpretar a partir da entrevista que ela cedeu ao Fantástico. Muito delicada, a menina comove bastante, sim, do meu ponto de vista, mas eu quero trazer aqui algumas leituras que eu fiz. Mas antes disso, caso você não tenha assistido e não tenha acesso também ao Globoplay, eu quero trazer aqui o resumo da situação. Essa menina começou a trabalhar desde cedo e eles tinham uma empresa, né? Os pais abriram uma empresa quando ela ainda era criança, uma empresa chamada Dalari, e que, segundo o que ela entendia, eles tinham cada um 33% de participação nessa empresa, ou seja, pai 33, mãe 33 e a Larissa 33%. Mas na verdade, não era 33%, eram 2%. Sigamos. A segunda empresa foi aberta quando ela tinha 19 anos e só a Larissa era a majoritária nessa empresa, porém os pais tinham plenos poderes de decidirem por ela. E ali nessa empresa eles estavam como os seus administradores. Empresários administradores, se não estou enganada. A terceira empresa também foi aberta aí mais para administrar a questão dos imóveis e tinha cada um também 33%. O que acontece? A Larissa tem conversas gravadas, prints de conversas no telefone, reuniões que foram gravadas e alguns trechos vieram à tona nessa reportagem ao Fantástico. Mas deixa eu fazer a minha linha de raciocínio para vocês. Então eles tinham essas 3 empresas e o advogado vem no final ali na entrevista do Fantástico, eles fazem uma nota, né? Os pais vêm a público através de uma nota explicando o seguinte. Disse o advogado que a Larissa Manoela falta com a verdade a respeito dos 2% porque ela estava ciente uma vez que foi feita uma modificação de contrato no ano de 2020 e ali ela assinou esse contrato com essa modificação e tinha 2% para ela e 98% dos pais. Ok, então você tem uma situação em que a menina trabalha bastante e que os pais ficam com 98% de tudo aquilo que ela ganha de cachê. Mesmo que ela tivesse ciência disso, eu acho a proposta por si só um roubo.
na minha opinião. Todas as produtoras nesta área, as agências de modelo, trabalham na casa de 30% a 40%. A maior parte sempre fica para o artista. Ok, os pais podem alegar, investimos nessa menina desde a infância e de fato devem ter investido, e eu sei disso porque na arte em cena, como professora para essas crianças, eu já conheci muitas mães, meninas que são famosinhas já aqui na região, e que as mães não têm vida, elas ficam o tempo inteiro trabalhando com as filhas. O tempo inteiro. Precisa viajar amanhã, a mãe tem que estar disponível. Precisa comprar passagem, precisa comprar roupa, tem que ter hotel. Nem sempre trabalhos, quando eles são pequenos, às vezes o cachê é R$200, 300, R$500. Quando chega isso? Às vezes ganha 100, que é um padrão 100, que é o tipo mínimo. Então tem muitas despesas por trás que os pais têm que investir e os filhos, os aspirantes a uma carreira como essa vão aceitando qualquer coisa e qualquer cachê para terem currículo, para começarem a ter a visibilidade, para começarem a aparecer. E precisa ter alguém ali por trás para fazer todas as coisas. E realmente os pais têm que dispor de tempo. No caso, pelo menos a mãe, eu acredito. Não necessariamente o pai e a mãe, quando ela era criança. Uma pessoa já bastava. Mas tudo bem. Também os pais podem contratar uma outra pessoa do meio para que seja feito esse tipo de trabalho. Ele se torna, cedo ou tarde, um trabalho familiar, porque ninguém quer dispensar um terceiro. Então fica tipo, é Noeli ou Noemi, a mãe da Sandy, que sempre administrou a carreira dela, sempre esteve com ela em todas as coisas, sempre esteve por trás. Não sei até que ponto tomou as decisões, mas sempre esteve junto. Até hoje, né? Cada show que a Sandy faz, a mãe tá ali. O pai também, mas digo, a mãe sempre foi muito presente, tirava fotos e tudo mais. Tipo, é fã da menina, sobretudo. É fã. Quis que a filha aparecesse. Aí você tem as histórias, por exemplo, do Michael Jackson com o pai. Essa briga por trás, às vezes, que acaba vindo a público. Acontece que, se a pessoa tem uma boa estrutura, ela sendo uma pessoa pública, tem uma boa estrutura de família, as coisas não vão ganhar notoriedade. Mas a partir do instante em que a pessoa é pública, ela acaba vazando. Quando ela quer ou quando ela não quer. O que eu vejo é que essa menina fez um grito de guerra e um pedido de socorro do tipo, olha o que fizeram comigo até agora e isso tem que parar. Mas sigamos. Então o advogado diz que ela falta com a verdade. Mas a menina tem um áudio de uma conversa com o pai, com a mãe, que ela pergunta a respeito da segunda empresa, não, da terceira empresa, eu acho. E ela diz assim, tá, então é como a Delari, 33% cada um? E os pais dizem que sim. Porque às vezes a menina assinou um monte de papelada, não tem 100%, é nova. Para início de conversa é nova. Aos 19 anos, ou o que seja, em 2020, não sei que idade ali ela tinha, mas de toda maneira é nova para um patrimônio grande, para cachês altos, em que ela ainda não está 100% atenta a todas as coisas. Então ela assina aquele contrato, às vezes assinou no meio de várias outras coisas, ou enfim, também tem a pressão psicológica de serem os pais, e ali tá, ok, ela assinou um contrato que 2% é dela e 98% é para os pais. O que, como eu disse antes, já é um roubo por si só, a proposta, a ideia de pensar dessa maneira. Que por mais que eles quisessem reaver tudo que gastaram com a menina, não é explorando desse jeito, tem a vida inteira pra ser ressarcido, digamos assim. E é filha. Fora o orgulho que não deve ser ter uma filha que chegou a um patamar como o dela. Gente, comentário à parte, eu não sabia que ela tinha álbuns de música gravada, eu não sabia disso. Sabia que cantava por causa dos musicais, mas eu não sabia dos álbuns, eu não acompanhava a carreira dela. Adiante. Então por que no áudio, se ela faltou com a verdade, quem faltou com a verdade primeiro, se no áudio os pais dizem que é 33% e não 2%? Porque eles poderiam ali naquele momento perguntar, responder melhor, diante da pergunta da filha. Peraí, então, pai, mãe, essa empresa é 33% igual a Delari, que é o nome da primeira empresa, e os pais poderiam dizer, não é como a Delari, porque a Delari é 98% pra gente e 2% pra você. Por que não falaram a verdade? Sigamos. O advogado diz que ela sempre teve cartão de crédito e podia comprar aquilo que ela quisesse. Mas aí a menina também tem um áudio, tem uma conversa. Ela fala assim, mãe, manda R$10 pra mim, isso em conversa de WhatsApp, né? Manda R$10 pra mim que eu preciso fazer um pix aqui, que eu tenho que pagar o milho que eu comi na praia. Aí a mãe responde, a sua conta está zerada. É a conta dos 2% ou é a conta dos 33%? Eu fiquei pensando, né, que com 2% de repente realmente estaria zerada. Ainda que eu acho que 2% dos cachês dela deve ser um bom dinheiro. Mas ok, a mãe diz, a sua conta está sem saldo. Então como é que eles dizem que ela tinha um cartão à vontade, cartão de crédito ou de débito, fosse o que fosse, porque ela deveria usar mais débito do que crédito, imagina, né? Como que ela não tem R$10 para pagar um milho? Quem tá mentindo? Interpretando a entrevista, os áudios e tudo mais, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Sigamos. A Larissa distorce a realidade sobre as dificuldades dos pais assinarem o distrato, porque ela tá pedindo, ela digamos assim, demitiu os pais de serem administradores de sua carreira e os pais têm que assinar esse distrato referente ao contrato. E que ela está dificultando, que não conversa mais com os pais, etc. Bom, no caso dela também já não conversaria mais não. Ela já deve ter tentado conversar antes, porque ali tem áudios, tem conversas gravadas e tem um outro áudio que ela manda pro pai pedindo dinheiro para ela comprar milho, sorvete também na praia, de uma outra situação. Ok, aí me diz uma coisa, a menina precisou
de uma intervenção, no caso de uma carta extrajudicial para notificar os pais do distrato, de que estavam sendo demitidos? Isso não se resolveria numa conversa da menina chegar e dizer assim: pai, mãe, chega, o que vocês fizeram até agora, ok, obrigada, mas de agora em diante eu vou administrar eu mesma a minha carreira. Ponto final. Pronto. Conversa. Não teve essa conversa, pelo visto. Ou se teve, não foi bem aceita. Diante das justificativas do advogado ali, escrita nessa nota, eu achei elas todas muito contraditórias. Se a menina não tivesse os áudios que ela apresentou... Por falar nos áudios, o que me interessa aqui trazer para vocês é o seguinte. Acho que eu não posso ficar reproduzindo para vocês o áudio em si, mas algumas coisas me chamam a atenção. A interpretação que eu vou trazer para vocês. Se eu estivesse diante de algum trabalho como atriz e eu tivesse que estar representando uma vilã e que falasse algumas frases que eu anotei aqui, por exemplo, em uma delas a mãe diz: quer me chamar de mercenária, pode chamar, mas eu não vou abrir mão de 1 centavo. É cuidar do seu dinheiro. Até mesmo a palavra mercenária. Quem é que usa a palavra mercenário hoje em dia? Não é uma coisa muito comum, correto? Isso me chama a atenção, porque muitas vezes, nos nossos momentos mais espontâneos, diante de pressão, ou diante de alegria, ou diante de nervosismo, nós revelamos a natureza do nosso espírito. Então, quando ela fala, pode me chamar de mercenária, posso fazer uma leitura, não sei, pode ser que a filha chamou de mercenária e por causa disso desvinculou essa frase, destrinchou-se nessa frase. Ou não, pode ser que haja num contexto histórico, espiritual, alguma coisa nisso. Eu não vi, não é o momento para isso, eu estou interpretando as palavras e a entrevista. Mas o que mais me chocou é que, como eu não posso reproduzir para vocês, eu vou ouvir e vou fazer. A mãe diz assim, ó. Essa gravação é no início desse ano, mas a história toda já começou, já tem um certo tempo, há 1 ou 2 anos atrás, pelo que eu entendi. A mãe fala assim: porque eu vou ser bem sincera com você, Larissa. Quando eu vou criar um personagem, eu tomo muito cuidado onde eu enfatizo a palavra. Claro que depende do que o diretor pede pra mim, mas eu, de livre interpretação, me guio dessa maneira e é assim muitas vezes que eu dirijo os meus atores. Então, olha só, porque... ela tá pensando, ela fala porque estende, ou seja, ela tá pensando ainda no que ela vai falar. Ou seja, porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa. O volume cai no Larissa. Só que a filha, naquele momento eu não escuto um coração de mãe, naquele momento não tem o tom da mãe falando, é isso que eu quero dizer. Mas eu interpretaria isso como uma vilã, porque o tom que ela usa é muito comum para vilões debochados, vilões narcisistas, vilões que não admitem o erro, vilões que não sabem que são vilões. Mais ou menos nesse contexto. Aí eu tô trazendo uma composição muito técnica. Quer ver político como é legal? É muito bacana, todos. Até hoje eu não vi um que se safasse. Você pega, opa, aqui parece que mente. Aqui o tom, sabe, você analisa a palavra, o jeito de falar, a pressão psicológica que tem em determinada situação para compor determinada frase. Porque, como disse, as palavras têm muito poder e revelam muito da gente. Aí, nessa frase aqui, a primeira tá tudo bem. É força de expressão, porque pra ser bem sincera, porque já entra numa defesa, né? Mas essa segunda, quando ela diz, eu nunca quis... Olha como ela enfatiza, ela diz assim, eu nunca quis nada teu. Ela enfatiza o nada. Eu nunca quis nada teu. Nada. Vou te falar uma coisa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Pra você, parece que ela tem um certo deboche. Pra você, eu não sei a cena, mas é como se fizesse esses gestuais. Mas é só uma leitura à distância, tá, gente? Pela voz. Mas é mais ou menos pra você, eu só vou ser título de mãe. Título de mãe. Agora, se eu fosse interpretar uma mãe amorosa não vilã, numa situação como essa, criando um mundo ficcional à parte, eu acho que caminharia por uma linha do tipo, pelo amor de Deus, Larissa, pelo amor de Deus, eu não quero nada seu, eu amo você, você está em primeiro lugar na minha vida, não é assim que as coisas são, eu não fiz isso, administrei mal, não é assim, não é do jeito que você está pensando, me deixa explicar, e vou no apelo, e vou olhar nos olhos, e a minha voz vai sair assim. Isso a grosso modo, sem internalizar um personagem, sem criar a psicologia dele, sem nada. Eu tô falando por cima, de acordo com tudo que eu já estudei em todos esses meus anos de interpretação, até para compor
personagens dos livros que escrevi ou para compor personagens para interpretar. Tem muito do jeito que a gente fala. Tanto que em testes para atores, muitos diretores não olham. Eles vão ficar aqui, só para escutar a verdade que sai da voz de cada um. Para saber o quanto que aquela fala foi internalizada. Não vou ir adiante, porque daí eu vou começar a falar de atuação. Mas é isso. Quanto mais a gente estuda o ser humano, mais a gente consegue ter ingredientes para compor melhor uma determinada pessoa. Então eu digo pra vocês, eu por mim, se eu fosse criar uma vilã narcisista, eu faria do jeito que ela fez. A minha interpretação de acordo com essa entrevista. Agora, em termos espirituais, para a gente conhecer a índole de um espírito, de uma pessoa, de uma artista como a Larissa, que vai para uma rede nacional de grande porte, de um programa de muita audiência e expõe áudios, a conversa e sua situação, e ao mesmo tempo diz, estou abrindo mão do meu patrimônio de 18 milhões de reais para que, para os meus pais, eu vejo e interpreto dessa maneira uma seguinte leitura. Primeira, sou forte e valente o suficiente para construir novamente esse império, talvez duplicando ele. E isso pode realmente deslanchar. Essa menina já foi deslanchada antes, mas ela pode deslanchar muito mais agora. O segundo ponto, se eles estão me cobrando por tudo que fizeram por mim, eu estou pagando tudo agora, com todo esse patrimônio. E ao pagar, ela quebra qualquer vínculo familiar. O vínculo está só no documento e na história, mas não vai estar mais no coração. E isso para mim responde que não foram famílias em outras vidas, e sim inimigos. E a partir do momento que essa menina não quer cobrar na justiça, ou digamos assim, vamos supor que do patrimônio de 18 milhões, 2 milhões pertencessem a Larissa. É grana, 2 milhões pertencessem a essa menina. Ok, ela não quer isso, aí me parece que ela está saudando alguma dívida de vida passada. Ela pode entender que ela está fazendo isso porque ela é uma filha e que quer honrar os pais de acordo com o que ela acha justo e que eles vão estar bem assistidos para sempre. Agora, se eles são dinheiristas demais, eles vão torrar isso em 2 tempos e vão depois pedir mais dinheiro para ela. Só que ela não deve nada. Mas eu estou falando numa linguagem espiritual. Para mim, isso é dívida passada e a partir desse instante ela quitou e rompeu com uma família de fachada por aquilo que a entrevista passa. E a partir do que a entrevista passou, eu penso que eles nunca foram famílias antes. Porque se ela não devesse, se esse espírito não tivesse talvez alguma dívida, ou tá pagando alguma coisa para se livrar de um mal maior, ela cobraria na justiça o que lhe pertenceria. Independente daquilo que ela vai ganhar depois, porque é dela. Porque ela vai fazer valer o dela. Ela está dando para ter um livramento. É isso que eu interpreto. É muito cedo para ir longe nas questões de vidas passadas. Acho que essa história tem que ser resolvida aqui, entre eles, com a consciência que eles têm nesse momento. Deixamos essa análise mais para frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu também não tenha me esquecido de nada que eu achei relevante estar trazendo para cá. Mas, num primeiro momento, essa é a minha leitura. Apenas interpretando a entrevista. Não sou testemunha de nada, não estou lá. Minha gratidão a todos vocês que assistiram esse vídeo até o presente momento. Um beijo na alma. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o caso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.